começamos o Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Tudo bem, senhoras e senhores, bom dia. Colombo, bom dia. Um comentário como o seu aí esvazia até o meu, Colombo. Você quase esgotou o assunto. De maneira alguma. Você tem muito a acrescentar aqui, Sidney Rezende, sempre. Bom, o IBGE acaba de divulgar o resultado do PIB do terceiro trimestre deste ano aqui. Produto Interno Bruto, como eu disse agora há pouquinho, subiu 7,7%, como o André Jankowski acabou de nos explicar, um pouquinho abaixo daquilo que era esperado. O que é que nós podemos esperar daqui até o final do ano, começar a projetar o ano que vem, Sidney? Porque o auxílio emergencial teve um papel fundamental na recuperação da nossa economia, né? Na capacidade de consumo das pessoas, de compra de alimentos, de busca por serviços, embora os serviços ainda tenham dificuldade para se recuperar, porque em muitos estados e municípios há limitações para o funcionamento. Que instrumentos nós temos para fazer com que o PIB arranque definitivamente, na medida do possível, daqui em diante? Colombo, vamos pegar esse dado primeiro. Os mais, não é pessimistas, os mais reservados, mais tímidos, achavam aí que pudéssemos ter um percentual de 8,8, 8,7, 8,6 e veio 7,7, de fato é abaixo do que se esperava. Mas também não está fora do escopo de dificuldades do ano. Pandemia é uma delas, outra, o auxílio emergencial ajudou e ajudou muito, ajudou inclusive a economia a não sofrer mais do que está sofrendo. Eu ainda tenho dúvidas se o governo de fato não fará nenhuma ação emergencial em janeiro e fevereiro, por mais que o presidente tenha sinalizado ontem que não se quer nenhuma ajuda permanente, e não se fala em ajuda permanente. Emergencial seria para curto prazo. Acho que esses dados econômicos vão mostrar que ainda vai ser necessária uma ação. Você me pergunta o que pode acontecer no futuro. Tivemos Black Friday com uma boa movimentação do consumo, dada essas circunstâncias todas que falamos, né? Uma inflação ainda insistente, que eu dizia em outras ocasiões, que ainda pode estar ao nosso lado aí, percentuais altos de inflação para os padrões atuais, pelo menos nos próximos 6 meses. Acho que vamos ficar aí até quase próximos no meio do ano, ainda sofrendo um pouco com aumento de preços em geral. Alguns já se apresentaram esse ano, essa é uma dificuldade, mas não se tem projeção também que a vacina possa acontecer de maneira efetiva nos próximos 60 dias. Ao contrário, pode ser que ainda tenhamos aí um quadro melhor até abril do ano que vem. Tudo isso nos leva a crer que ainda teremos obstáculos e dificuldades mais adiante. Um PIB mais resistente. Como tem toda essa realidade que eu comentava aqui em outras ocasiões, Colombo, o que pode acontecer, e me parece que a política precisa estar atenta a isso, é fazer uma sintonia fina mais de curto prazo. Como o Black Friday dizia, as pessoas movimentaram bem, podemos ter um Natal, quem sabe, mais tímido. É verdade que alguns setores não estão repassando os preços para os consumidores. Ótimo, apesar dos alimentos terem aumentado, muitos restaurantes ainda mantêm o preço antigo para tentar segurar o consumidor, dada essa situação que em algumas cidades tem até que fechar o comércio, né? Dessa área de alimentação, bares, restaurantes principalmente. Então, seria importante que no Natal nós tivéssemos um consumo do razoável para bom, para amenizar. Senão vamos ter um PIB decrescente esse ano, situação econômica ainda bem castigada, inflação projetada, como eu disse, com dificuldades, e a recuperação será lenta. E ela será, como alguns dizem aí, heterogênea. Isso eu estou convencido. Ela não vai voltar em todos os setores. Talvez o industrial possa melhorar um pouquinho e o consumo mais claudicante, né, mais tímido, venha um pouquinho depois a reboque, sem velocidade. É isso que eu estou imaginando para tentar responder a sua pergunta de curto prazo. Bom, as projeções para o ano que vem da OCDE e do FMI para o crescimento da nossa economia aqui são piores do que as projeções de crescimento para a média global, para todos os outros países do mundo. A OCDE imagina que nós vamos crescer em 2021 2,6%, a média global 4,2%. O FMI projeta uma alta de 2,8% para a nossa economia, mas diz que a nossa recuperação, para ser robusta e inclusiva, depende do avanço de reformas estruturais e da sustentabilidade da dívida pública. Nós estamos no caminho de aprovar reformas estruturais e de
tornar a nossa dívida pública algo sustentável no ano que vem, Sidney? Não, nós não estamos, para responder de uma forma bem sintética, com poucas palavras, a sua pergunta. Mas eu quero alertar aqui que expectativa de economista nem sempre é realidade. Não estou queimando os economistas, é que os economistas não são videntes, né? Eles sinalizam, vão ajustando suas posições, é absolutamente normal que se diga que possa acontecer para um ano seguinte, em dezembro, alguma coisa, chega lá em abril, ele já reajusta, chega lá em julho também, vai chegar em outubro, tem outro percentual. Quando termina o ano, você não sabe mais o que o economista disse, que estava valendo o que estava anunciado em dezembro ou o que eles andam dizendo no final do ano seguinte. Normalmente há esse ajuste. Então, se tem erros no Boletim Focus, eu conversei com a Thaís Heredia e perguntei, Thaís, como é que ela acompanha mais economia do que eu, né? Você, Thaís, que ela é especialista nisso, comentarista nossa, apresenta junto comigo o CNN Rádio. Perguntei, Thaís, como é que é o grau de acerto aí do Focus? Você disse, assim, tem que ver aí mais tempo, mas nos últimos 3 anos mais errado do que acertaram. Então, o que quer dizer isso em linhas gerais? O FMI erra, o Banco Mundial erra, a expectativa do mercado erra também. Não é porque eles estão dizendo que vai acontecer X ou Y de forma percentual na economia que a gente deve dizer, caramba, eles estão certos. Normalmente estão errados, sabe? Em geral, eles erram. Mas, em relação a ideias, não resta dúvida que um país equilibrado com as suas despesas, um país que tem um cuidado fiscal maior, ele acaba sobrepujando, ele acaba ultrapassando os obstáculos. Nós tínhamos um problema quando chegou o real há alguns anos, que a nova geração não tem muita ideia, que era um problema monetário, né? O dinheiro, ele não valia nada, né? É um pouco que a Venezuela hoje enfrenta, né? Você tem uma mala de dinheiro para comprar pouca coisa. Então, a moeda não vale muito. Era um problema monetário. Hoje, o nosso problema maior é fiscal, gastar mais se arrecada. E aí você me pergunta, e eu voltei aquela resposta sintética nisso por conta disso, né? Se nós estamos próximos de resolver isso. Não estamos não. Nós vamos ter bastante dificuldades e talvez não só para os outros 2 anos que faltam ao governo Bolsonaro, provavelmente para os próximos também. Isso é agenda prioritária na economia. Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar a comentar o crescimento do PIB no último trimestre, 7,7% segundo o IBGE, na participação do Alexandre Garcia. Logo mais aqui no Liberdade de Opinião. Agora com o Sidney nós vamos abordar também outros assuntos importantes do dia. Um deles, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou regras para liberar o uso emergencial da vacina contra a Covid, mas alertou que a fabricante que conseguir essa permissão não terá registro automático. A imunização em caráter excepcional não pode ser vendida, ou seja, comercializada e nem aplicada em massa. Só poderá ser aplicada em um público definido, que vai receber o imunizante, que será aplicado exclusivamente pelo SUS, ou seja, de graça. Em audiência no Congresso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, no máximo, 3 fabricantes atendem aos requisitos que o Brasil impôs para a compra das vacinas. Vamos ver. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país. Bom, o uso emergencial de vacinas só vai valer para fabricantes que estejam na última fase de testes e testes feitos aqui no Brasil. Hoje, mais insumos da vacina chinesa Coronavac chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E o Senado analisa agora a liberação de quase 2 bilhões de reais para compra e para a produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford. Dinheiro que já foi liberado pela Câmara, agora precisa ser liberado pelo Congresso Nacional. As coisas estão andando na velocidade devida aqui no Brasil, Sidney? Bom, as coisas estão andando. Eu queria, antes de mais nada, quando eu pedi desculpas ao senhor, a senhora e a você, eu dei uma informação ontem errada e ela precisa ser corrigida. Eu dizia que um percentual menor poderia ser distribuído também para hospitais privados, a rede privada. Não é verdade, e ainda bem que você fez também, e ressaltou essa informação. A vacina, quando ela chegar, as vacinas, elas serão distribuídas somente na rede
pública, via SUS e de forma gratuita. Então, isso é importante, porque as demais vacinas, contra a gripe, por exemplo, você pode também, se desejar, não ir a um posto público, ir em qualquer laboratório ou clínica particular e pagar por ela, né? Então, no nosso caso aqui, estamos tratando, não. Feita a correção. Vamos para o segundo item. O ministro pareceu ultrapassar na fala dele a sua órbita. Ele é ministro, bem verdade, da Saúde, mas deu a entender que estaria ultrapassando o limite por decisão que a Anvisa ainda vai fazer. Não, não é isso, é porque ele faz a negociação. Então ele diz assim, olha, no momento só tem 3 opções e tal. Não significa que não possam ter 4, 5 ou 6 ou 7 ou outras opções um pouco mais adiante. O Brasil está lutando numa negociação por reserva de vacina como qualquer outro país. No Reino Unido, que a vacina da Pfizer vai ser logo implementada, lá a decisão é mais rápida. Não é como o FDA americano, não é como a Anvisa. E a Anvisa está tomando agora um caminho e um modelo diferente do modelo americano. Então, quando se diz que vai fazer por áreas, por fases, né, específica, por tipo, enfim, o que está sendo discutido agora. Então, essa é a segunda observação. A terceira, liberação de recursos. É ótimo que exista a liberação de recursos, eles precisam ser buscados e nós precisamos achar esse caminho. Mas existem testes que estão sendo feitos em outros lugares do mundo que nós já poderíamos fazer. Aí quando você me pergunta a velocidade, eu diria que a velocidade poderia ser mais rápida, porque se faz teste de logística, por exemplo, em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, quando a vacina chegar. Quer dizer, como ela vai ser distribuída? Como o produto vai ser condicionado? Como é que ele chega no município, né? No município, por exemplo, está lá tudo prontinho, com a geladeira e tudo mais, mas ele não tem seringa, por exemplo, não tem os equipamentos médicos adicionais, a não ser das vacinas regulares que já são administradas e disponibilizadas para o público. Isso tudo a gente tem que fazer, porque senão pode acontecer, Colombo, da vacina, que qualquer que seja a que vem aí, ela pode passar por condicionamento da condição de ser usada, ela pode ser desviada, pode acontecer de tudo. Então, é preciso que a velocidade seja aumentada e a logística e testes sejam feitos agora, até sem a vacina chegar, para quando ela chegar ser tudo mais rápido. Um relatório divulgado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, recomendou que o Brasil mantenha o teto de gastos e continue pagando o auxílio emergencial caso seja necessário. O FMI afirmou também que o país deve estar preparado para esticar essas medidas se o cenário econômico não for o esperado. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou contrário à extensão do benefício várias vezes. Aliás, ontem foi tema do Liberdade de Opinião, né? O presidente dizendo que não dá para viciar as pessoas nesse tipo de pagamento de benefício, diz que seria um caminho para o insucesso do Brasil. Sidney, o governo brasileiro deve receber de que forma essa sugestão do FMI? Porque se tem alguém sempre preocupado com gastos, com enxugamento, com necessidade de responsabilidade fiscal, é o FMI. E aí agora chega o FMI e diz o seguinte, olha, encontrem um jeito de respeitar o teto de gastos, mas ao mesmo tempo não deixem as pessoas na mão enquanto a economia brasileira não se revigorar definitivamente. As pessoas precisam do auxílio emergencial. É uma equação difícil de ser resolvida, não é, Sidney? É difícil. Você foi direto, foi preciso no ponto. Porque eles querem que fortaleça a rede de proteção social, eu também quero, e querem também que se leve a uma consolidação fiscal ao médio prazo. As duas coisas 100% são impossíveis de serem feitas, objetivamente impossível. Parece um pouco aquela história, a gente que é torcedor, né, Colombo? A gente fala assim, se o técnico tivesse trocado no atacante, botado lá o João que estava sentado lá no banco, ele ia jogar melhor do que o José. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Você chama um técnico de burro, o técnico que é responsabilizado pela derrota, ou porque o atacante não estava bem naquele dia, mas você não sabe também se o João não renderia tanto quanto o José. Então, é fácil para a FMI dizer uma coisa como essa, até eu posso dizer. Agora, onde que a gente pode achar um ponto de encontro, que eu chamo de interseção? Colombo, você e eu temos 10 itens, né? A gente discorda de 9. Se a gente concorda num item só, vamos tocar esse primeiro, vamos botar na mesa de negociação os outros 9, vamos tentar, conversa de bicudo aqui, né? Amenizar um pouco e achar um ponto para a gente concordar nos outros itens. Então, tem a impressão que o governo vai acabar cedendo a ter um auxílio emergencial menor um pouco do que se imagina via o Bolsa Família. Já falei isso aqui, não para todo mundo, mas só uma parte. Porque também se ele nada fizer, não tem rede de proteção.
E ele não pode fazer só a parte fiscal, porque a parte fiscal também está destrambelhada. Então, é preciso achar esse meio termo. Isso o FMI não fala. O FMI fala para as duas coisas serem feitas. Não é possível. O Ministério da Economia divulgou um cronograma com a previsão de que o governo vai se desfazer de 9 empresas federais no ano que vem, entre elas os Correios e a Eletrobras. O ministro Paulo Guedes já havia manifestado frustração com as privatizações que não andaram neste ano aqui, chegou a culpar acordos no Congresso Nacional entre os políticos que impediam o andamento das privatizações. Chegou a estabelecer uma promessa numa entrevista que deu à CNN Brasil, no mundo pós-pandemia à retomada, dizendo que entre 60 e 90 dias eu vou anunciar a privatização de 4 grandes empresas. Esse período já passou e nada foi anunciado. Então agora tem um novo prazo, 2021, que também prevê, segundo o ministro, leilões de outros ativos, como concessões de aeroportos, rodovias, portos e até de florestas. Se tudo isso acontecer, conforme deseja o ministro e promete o ministro, o objetivo é levantar mais de 360 bilhões de reais em investimentos. Sidney, como é que nós devemos encarar este novo prazo estabelecido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes? Colombo, só para materializar o que você está dizendo aí, olha, Ceasa Minas, CBTU, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, Codesa, Engea, Nuclep, Transurb, essas são as empresas que o governo está dizendo que quer e vai privatizar. O Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, está parecendo aquele vovozinho que conta a história para netinho e para o netinho dormirem, entendeu? Aí ele conta, o netinho, né, dá aquela caidinha assim e dorme, ele cumpriu a missão. Mas isso aí é meio história, né? Para isso aqui sair do papel, essa lista que eu li aqui, para que o que você disse aí aconteça, precisa combinar com o Congresso. Precisa passar também pela definição do dia 1º de fevereiro de 2021. Quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados? Conforme a escolha, se for uma vitória do governo ou se for uma compreensão do Congresso Nacional e da Câmara no sentido de pensar diferente em comparação ao que pensa hoje a atual dupla, né, Davi Alcolumbre no Senado e Rodrigo Maia, se for diferente, há uma possibilidade de algumas dessas empresas saírem do papel. Caso contrário, isso aí vai ser o vovozinho contando história para o netinho dormir. Sidney, nosso tempo está acabando, eu não queria deixar de tratar com você sobre um outro assunto importante, que foi uma portaria já revogada pelo Ministério da Educação, que determinava o retorno das aulas presenciais nas universidades a partir do comecinho do ano que vem, 4 de janeiro, quando nós ainda não teremos vacinação para os brasileiros, ao que tudo indica, não é? Essa volta às aulas tinha sido anunciada ontem, mas aí veio uma saraivada de críticas de instituições, reitores, estudantes. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse à CNN que agora vai abrir uma consulta pública para então ouvir as universidades antes de tomar uma nova decisão. E eu queria que você nos ajudasse a entender, Sidney, esse processo todo. Primeiro, é hora de estipular uma data para a volta às aulas presenciais para um grupo de pessoas sujeitas à contaminação como os universitários, né? Nós não estamos falando das crianças, do ensino fundamental, do ensino infantil, mas já de adolescentes e adultos. Por que o ministro tomou essa decisão assim, de maneira aparentemente intempestiva, e não apresentou argumentos que fossem suficientemente fortes para suportar as críticas e manter a decisão que ele tomou? Imediatamente revogou a portaria e agora sim promete fazer uma discussão, incluir a comunidade acadêmica. Não dava para ter feito isso antes, Sidney? Bom, sempre dá para fazer antes as coisas, mas vamos pegar pelo lado positivo. Acho que o ministro voltou atrás, isso é importante. Acho que o ministro, ao ouvir a comunidade, ele está também acertando, de fato. Quando ele deu o prazo, eu concordo com você, é um risco, é muito difícil. A operação das universidades, elas passam por dificuldades de toda a ordem. Nós estamos falando de comunidades com 3 mil, 4 mil, 10 mil pessoas envolvidas. Estamos falando do professorado, estamos falando da reitoria, estamos falando dos funcionários que atuam na universidade, na área de segurança, de limpeza, de estacionamento, utilização de energia elétrica, patrimônio, insumos. Não é uma coisa fácil. Então, está certo o ministro, quando voltou atrás, estava errado o ministro, quando precipitadamente
precipitadamente, aí sim, estamos juntos nisso, ele fez essa convocação sem ouvir a comunidade acadêmica, porque, de fato, é muito difícil fazer essa operação funcionar somente conversando. E tem aspectos de ordem jurídica também, existem dependências garantidas legalmente que faz com que os reitores se levantem nessa hora e digam, olha, nós temos responsabilidade, se a gente reabre tudo, né, porque você veja, Colombo, em muitos lugares você tem sim já edifícios abertos, hospitais até e outros lugares, mas você tem regras sanitárias a serem cumpridas. Na universidade, já sem dinheiro para tratar de tudo, é mais um gasto, tem que se alocar recursos, não é uma decisão fácil. É melhor esperar um pouquinho só, Colombo, a gente vai recuperar isso tudo. E, Colombo, antes de ir embora, eu queria te parabenizar e parabenizar todos nós aqui da CNN pelo prêmio Caboré, um dos mais importantes prêmios brasileiros, o mais importante da publicidade, que a CNN venceu, e eu me sinto muito orgulhoso de integrar a equipe e quero te parabenizar por isso, que eu sei que você ajudou a participar também para fazer com que os publicitários votassem na CNN. Foi um prêmio importante ontem à noite que nós vencemos, viu? É isso aí. Todos nós colocamos o nosso tijolinho nessa obra que só pode ser construída com a ajuda de todos aqueles que nos acompanham diariamente aqui na programação da CNN, na TV, na internet e agora no rádio também, com este multiplataforma Sidney Rezende. Colombo, multiplataforma, não soube nem ajustar aqui a gravata. Peço desculpa ao senhor, a senhora que fica preocupado com o meu lencinho, se eu estou certo, estou errado, eles falam mal de mim. Outro dia eu usei aqui uma gravata, uma senhora disse que parecia uma cobra coral. Falou para nunca mais usar. Eu mandei mensagem para ela dizendo que aposentei a gravata, porque eu ouço os nossos telespectadores. É isso aí. E assim você ganha o título de homem mais elegante da empresa. Menos. Valeu, Sidney. Um abraço, gente. Até amanhã.